Engenheiro de automação Júnior Transpetro 2012. O diagrama de fasores acima corresponde a uma instalação elétrica de um centro de operações para supervisão e controle de suas cargas elétricas ligadas em triângulo aterrado, com as correntes de linha equilibradas, apresentando um valor de 5 amperes e a tensão de linha valor de 374 volts. A potência elétrica ativa na fase CM para essa instalação é, olha só. Antes de fazer essa questão, primeiramente vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de sequência de fase. Como é que eu represento um fasor? Um fasor ele é representado aqui, tá? Nesse plano aqui de Arcante-Gauss. E perceba que eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui um fasor em vermelho, tá? Aqui eu tenho um ângulo zero, 2, 3, 4, 90, né? Então convencionou-se que para o sentido anti-horário, porque o meu um não é aqui, o meu 2 não é aqui, o meu 3 não é aqui. Questão de convenção, né? Então convencionou-se que para o meu sentido anti-horário, tá? Eu iria simplesmente acrescentar aqui os graus, né? Agora também você pode vir aqui, né? Seria menos um, menos 2, menos 3 ou 350, por exemplo, ou menos 10 ou 350. Então, convencionou-se que o fasor ele vai girar sempre nesse sentido anti-horário aqui. Porque isso aqui trata-se de uma representação. E olha como eu tô bom no mouse, ó, certinho em cima da... Rapaz. Não, não, não. Esse vídeo agora merece um like, um gostei. Aí, tá escrito aí embaixo, tá? E compartilha também com a galera aí e se inscreve. Por dessa daí. Então, dito isso, dito isso, certo? Eu quero colocar essa nossa nosso círculo aqui e dizer o seguinte: por convenção, em um circuito de trifásico, eu tenho três fases, chamada de fase A, fase B e fase C. São três fios. Eu posso ter a minha ligação em delta, a minha carga em delta ou estrela, tanto faz. Nesse caso aqui eu vou fazer em estrela. Eu coloco uma bobina aqui, coloco outra bobina aqui e coloco outra bobina aqui. E digo que essa bobina é responsável pela fase A, ou também pode ser que essa bobina seja responsável pela fase B, essa daqui pela fase A e essa daqui pela fase C. Tá mais certo assim. Eu tenho um ímã aqui, um polo norte e o polo sul, certo? Convencionou-se o seguinte, que quando eu tenho um fasor, vou colocar os fasores de vermelho, e vou sempre começar daqui do zero, certo? Porque não importa de onde eu começo. Não importa de onde eu começo, porque sempre eu vou analisar no meu regime permanente, não no meu regime transitório. Então, quando esse ímã passa de frente, eu deveria começar aqui. Poderia começar daqui, mas vou começar aqui com o meu ímã aqui encostado no ar, que aí fica mais fácil de visualizar, mas tanto faz. Aqui é o norte, aqui é o sul, certo? Se eu girar esse ímã para a esquerda, certo? Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um C e aqui eu tenho um B, né? Então, nesse caso aqui, se eu girar o meu ímã para a esquerda, tá? Primeiro eu vou ter o fasor A. Depois, quando esse ímã estiver aqui, ó, consegue imaginar?
Então eu vou desenhar a senoide aqui do meu fazor. Depois eu vou ter uma mesma senoide dessa, só que atrasada de 120. Atrasada de 120, porque essa angulação aqui, ó, ela é de 120 entre uma bobina e outra, né? Como a gente já sabe. Então eu vou ter aqui uma minha senoide B atrasada de 120. A C, né? Na realidade, né? Certo? Então eu vou ficar com A, depois C e depois B. Por convenção, tá? Por convenção, esse aqui é o meu sentido negativo, certo? Negativo. E eu vou expressar ele sempre aqui, ó. Eu vou expressar ele sempre aqui, ó. Eu tenho esse fasor aqui, tenho esse fasor aqui e tenho esse fasor aqui. Perceba que essa representação de bobina não necessariamente tem a ver com isso daqui. Aqui, aqui eu coloco do jeito que eu quiser, tá? Mas nessa representação aqui, aqui necessariamente tem que ser A, aqui tem que ser C e aqui tem que ser B, certo? Porque primeiro vem A, depois vem C e depois vem B, já que ele gira no sentido anti-horário. Eu posso até imaginar aqui no sentido horário ACB. Esse ACB aí você escolhe, se você quer, né? Mas acho melhor aqui, vem A, vem C e vem B. Então, esse é o meu sentido negativo. Tá? O meu sentido positivo, ele é o A, B, C. Faltou uma outra senoide aqui, não foi? Eu vou colocar lá. Aqui rapidamente. Mas não, não seria falar assim, vou colocar aqui rapidinho. É, e esse ABC, então eu teria o B aqui. Eu teria o B aqui. E teria o C aqui. Então, isso daqui teria que girar no sentido horário. Mas eu poderia mudar aqui. Colocar o B aqui e o C aqui. E aí, esse sentido horário e horário. O que importa é aqui. Então, A, depois B, depois C é o meu sentido positivo, que é o mais normal. Então, nessa questão aqui, ela não tem dizendo se eu estou no meu sentido positivo ou no negativo. Então vamos, né, dizer, conjecturar que está no sentido positivo. Eu não vi ele dizendo ainda. Dito isso, agora vamos fazer a questão. Agora, antes disso, tem um detalhe também. Vamos apagar isso aqui tudo. E o que importa pra gente é esse círculo aqui, tá? Aqui está no meu sentido positivo ou negativo? Positivo, né? A, B, C. Primeiro vem A, depois vem B, depois vem C. Se eu pegar a tensão, olha só, VA menos VB, ou seja, VAB, vou colocar aqui A, B, C novamente. Fase A, fase B e fase C. A minha tensão VAB, ela vai ser maior raiz de 3 de que a minha tensão VA. E a minha tensão VAB, ela vai, além de ser maior, ela vai estar com mais 30. Ou seja, com mais 30 aqui, certo?
Então, o meu VAB vai ser igual a raiz de 3 vezes VA com mais 30 com relação a VA. Com relação a VA, certo? Agora, olha que coisa interessante. O meu VBC também. Então é sempre daqui para cá, no sentido horário agora. Esse menos esse menos esse e esse menos esse vai dar sempre um ângulo de 30. Então, aqui está o meu VAB, certo? Aqui na frente e maior está o meu VBC. E aqui na frente também todos os azuis defasados, né? Meu VCA. VCA. Com 30. Deixa eu ver se é isso mesmo, meu Deus. É que é algo que confunde mesmo. Não. No caso, tá aqui, ele tá à esquerda. Tá aqui, ele tá à esquerda. Tá aqui, entre aspas, ele tá à esquerda aqui. Então a angulação daqui para cá é 30, né? É complicado, mas é isso que acontece. Então ele está com mais 30, o que significa que quando esse aqui está no zero, ele está no 30. Quando esse aqui está no 30, ele está no 60. Né? Ou seja, ele está atrasado 30. Adiantado 30, perdão. Aqui é positivo, ele está adiantado. E esse daqui está adiantado 30. E esse daqui não vem girando para cá, por isso que eu falei tá à esquerda. Está adiantado 30 também. Certo? Agora, VAB é essa tensão daqui para cá, chamada tensão de linha. VBC é essa tensão daqui para cá. E VCA é essa tensão daqui para cá. Mas, se eu fizer VBA, o que é que eu vou achar? Não se faz isso. Mas eu nunca vi. Mas, se eu for fazer VBA, eu vou colocar de vermelho aqui. Eu vou achar um vetor com raiz de 3 também. Vamos colocar aqui, ó. VBA com raiz de 3 vezes VA. Só que agora atrasado 30 com relação a. Então ele vai estar aqui, ó. Opa. Vou colocar de vermelho aqui, mas aqui eu vou colocar de amarelo. Esse aqui vai ser o meu VBA, certo? E eu não vou utilizá-lo, né? Porque geralmente a gente não utiliza, mas que fique registrado aqui. Menos 30, ou seja, com relação ao meu VA, o meu VBA está atrasado a menos 30. O meu VBA seria aqui VB menos VA. Aqui também, né? V aqui seria VB menos VA, aqui seria VC menos VB e VA menos VC. Agora, dito isso, sim, a gente pode começar a questão. Perceba aqui o seguinte. Olha o nosso diagrama fasorial aqui. Eu tenho um fasor de corrente. Ele mede 5. E ele tem uma distância do meu VAB de 75 graus. Ele tem uma distância do meu VAB de 75 graus. Só que
o meu cosseno de OV menos OI, que é igual ao meu fator de potência, ele não é medido o meu VBA com relação ao meu IA, não, e sim o meu VA, certo? E sim o meu VA. Então eu tenho aqui, ó, o meu VA, considerando a fase positiva, né? VB e VC. Esse vetor aqui, ó, ele é o VAB. Ou seja, ele está 30 graus adiantado com relação ao vetor que eu quero medir, que é o meu VA. Certo? Ele quer saber a potência elétrica ativa na fase CN. Pode ser na fase CN, não é equilibrada as cargas? Deixa eu ver. Diagrama de fatores, correspondenciação de operações, tal. Corrente de linha equilibrada. Esses são parceiros. Então, CN pode ser também a mesma coisa. Então, se ele tem 75 graus com relação ao meu VAB, com relação ao meu VA, ele tem quantos graus? Olha o meu VA, onde é que vai estar aqui, ó. Atrasado 30 graus. Não é isso? Ou melhor, atrasado 30 graus, que isso aqui vai estar adiantado 30 graus. Então, com relação ao meu VA, eu vou ter aqui 45 graus. E essa é, digamos assim, a pegadinha da questão, né? Se é que eu posso chamar isso aí de pegadinha. Agora ele pergunta, ah, ele dá, né, o valor de 324 aqui como a tensão de linha, que é o que eu preciso, a corrente de linha, que é o que eu preciso, porque eu sei que a minha potência ativa ela é a raiz de 3 vezes o meu Vm, vezes o meu Im, vezes o meu cosseno de 45, que é OV menos OI, certo? Meu cosseno de 45. Essa é a minha potência ativa, certo? A minha potência aparente é apenas a raiz de 3 vezes Vm vezes Im, eu já expliquei isso no outro vídeo. E minha potência reativa é seno de 45 vezes J. No entanto, eu quero minha potência ativa. Ele daqui o seno de 45, 0,7. Ou 0,7. Então vamos usar 0,7. Meu Vm eu vou considerar que é isso daqui, gente. Outra coisa interessante aqui, né? Esse Vm seria RMS. Vamos dar uma olhada aqui. Geralmente esses valores aqui eles estão em RMS, certo? Porque senão aqui a gente sabe que eu teria a nossa potência dividida por 2. Então eu vou considerar, tá? Que esses valores aqui são RMS, isso vai ficar raiz de 3 vezes. Como é que eu faço para ver isso, né? Deixa eu falar. Pode fazer de duas formas. Eu tive que editar aqui, mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Como é que a gente chega nessa forma aqui? Eu quero que você entenda o seguinte. O importante aqui não é resolver questões, sim aprender. Então, tenha sempre isso em mente. Acredite. Temos aqui a fase A, fase B e fase C. E vamos colocar aqui um neutro também. E vamos considerar aqui uma carga estrela. Onde aqui é o neutro. Aqui é a fase A. Aqui é a fase B. E aqui é a fase C. Pouco importa que eu tenho aqui triângulo e estrela. Certo? O que importa é aqui.
Para esse tipo de configuração, né, você pode ver na sua casa, tem aqui a fase A, a fase B, a fase C e o neutro. Como a gente viu, né? VA menos VB é a minha tensão de linha. É a minha tensão de linha. Essa tensão de linha, certo? Que geralmente é 227, 200, 110, aí vai depender. 227, por exemplo, ou 300 e alguma coisa. Vamos colocar aqui 220, né? 220. A gente fala 220, 110, não é bem assim, mas enfim. A minha tensão de linha, ela é 220 volts. A minha tensão de fase, que é a tensão de qualquer fase para o neutro, ela vai ser 220 dividido por raiz de 3. Já não vai ser 110, né? Já não vai ser 110. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Só por curiosidade. 127. Então, às vezes fala, tensão de 127, 220. Então, eu tenho a minha tensão de fase é aproximadamente 127, certo? E 220 aqui na minha tensão de linha. Agora, olha só, quem é a minha potência nessa... Quando eu falo carga trifásica, eu estou falando das três juntas. Calcule a potência na carga. Geralmente a gente quer saber a potência na carga trifásica, tá? Eu vou falar impedância aqui, mas eu poderia chamar isso aqui de uma carga também. Carga 1. Calcular a potência aqui, ó. Ela vai ser a minha corrente de fase. A minha corrente de fase. Vezes a minha tensão de fase. Né? É a tensão da minha fase B aqui. Vezes a corrente que está passando aqui. Só que a minha tensão de fase... Corrente de fase, ó. Coloquei aqui corrente de fase. Aqui é corrente de linha, né? Vamos colocar aqui. Que também pode ser a minha corrente de fase. Por quê? Porque a corrente de linha é a corrente que começa aqui na linha. E a corrente de fase é a corrente que começa aqui na fase. Certo? Na carga. Agora, a minha corrente de linha é igual à minha corrente de fase. Nesse caso aqui. Tá? Mas eu vou colocar a corrente de linha aqui. Eu vou explicar já. Agora, nesse caso aqui, a minha tensão de fase é diferente da minha tensão de linha. Então, eu vou colocar I de linha, certo? Vezes, aqui eu coloquei V de L, na verdade é V de F, dividido por raiz de 3. V de L. Pera aí. Esse negócio é chatinho. Rapaz. Eu quero dizer o seguinte, que a minha corrente de linha dividido por raiz de 3 é igual à minha corrente de fase. Então, eu vou trocar aqui a minha corrente de fase e vou colocar a minha corrente de linha, minha tensão de linha. E eu já devo estar bem exausto aqui. Tá saindo assim. Mas isso é bem tranquilo. Dividido por raiz de 3. Essa é a minha potência. Só que, como eu disse, eu quero a minha potência nas três cargas. Já que elas são equilibradas, essa é a mesma dessa, que é a mesma dessa, eu multiplico por 3.
E não se esqueça do seguinte, esses valores aqui são em RMS, tá? Senão teria que dividir por 2. Porque aqui eu estou falando de potência aparente, da minha potência complexa. Tá? Tô falando da minha potência complexa. Por exemplo, a minha potência ativa, cosseno do ângulo. Reativa, seno. Essa aqui é a minha potência aparente. Então é 3 vezes, né? Módulo de L, módulo de VL. Eu não vou dividir por 2 porque eu estou falando de valores RMS. Racionalizando isso daqui, isso vai ficar raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu corto, vira 3, corto 3 com 3, então vai ficar vai ficar essa raiz de 3 vezes Vm vezes M. Agora, eu também posso tentar fazer de outro jeito. Eu posso tentar tirar esse neutro aqui e fazer isso aqui, ó. O delta aqui, né? O triângulo. Nesse caso aqui, a minha corrente de linha, que é a corrente que está passando na linha, vai ser diferente da minha corrente de fase. Né? Tá vendo aqui, ó, a minha corrente de linha entra aqui e se divide aqui e aqui. Então a minha corrente de linha, sempre as coisas de linha é maior que as de fase. Então a minha corrente de linha dividido por raiz de 3 vai ser igual a minha corrente de fase. Certo? E aqui a minha tensão de linha, minha tensão de linha é igual a tensão de fase. Agora, quem é a minha potência, né? É a minha tensão de linha ou tensão de fase. Mas eu sempre gosto de colocar a linha para saber que os dois são linhas, né? Vezes a minha corrente de fase. Só que a minha corrente de fase é IL, que a minha corrente de linha dividido por 3, a mesma coisa. Dividido por raiz de 3, aliás. Aí racionaliza, certo? Multiplica por 3 e eu vou ter essa mesma fórmula aqui também. Então não importa, a minha potência sempre vai ser a mesma, né? Dito isso, agora sim em RMS, se não teríamos que dividir por 2, temos que raiz de 3 vezes Vn, que é 374, vezes Im, que é 5, vezes cosseno de 45, que é 0,7. Ele pediu para colocar a raiz de 3 aqui como 1,7. Então vamos colocar aqui 1,7. Pegar a minha calculadora, 1,7 vezes 374 vezes 5 vezes 0,7. Isso vai me dar 2.225. E tem alguma coisa errada aqui. Raiz de 3, 1,7. Corrente 5. Tensão 324. Cosseno de 45, 0,7. Então deu isso mesmo. Né? E sempre, 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 uma coisa fundamental. 200 era para ele ter colocado aqui, ó. 225,3 aqui, para as pessoas errarem. Olha o que ele está pedindo. A potência elétrica na fase CM. Na fase CM. Ou seja, eu preciso pegar isso daqui e dividir por 3. E aí eu vou ter 741. E tá aqui 770, mas tá errado. Né? 741. Já conferi, tá? Então, nunca se esqueça de sempre colocar aqui do lado, ó, qual é a pergunta. Porque eu mesmo erro nisso, eu mesmo. Vários alunos também. Mas eu mesmo erro nisso. Como por exemplo agora, errei nisso aqui agora. Mesmo raposa velha, né? Com as mãos calejadas aí.
ou a mente calejada, né? Seria mais coerente. Eu me perdi nisso aí, tá bom? Então é isso aí.